Você já acordou à noite preocupado com a segurança do seu computador? Sente que não entende como hackers realmente exploram vulnerabilidades? E acha que para aprender segurança precisa de máquinas virtuais complexas? Tudo muda em 10 minutos a partir de agora. A maioria dos iniciantes instala Kali em máquinas virtuais lentas e pesadas, mas existe um jeito nativo, WSL2, o subsistema Windows para Linux. WSL2 roda Linux diretamente no Windows sem overhead, usando recursos nativos. Neste vídeo, você instala, configura e executa ferramentas reais de hacking ético. Tudo isso sem deixar o Windows, sem perder performance. Começando agora. Primeiro, vamos ativar o WSL2 no Windows 11. Você precisa abrir o PowerShell como administrador. Clique com o botão direito no menu iniciar do Windows, escolha PowerShell Admin ou Terminal Admin, dependendo da sua versão. Depois, copie e cole este comando exato: WSL-install-d Kali Linux. Pressione Enter e o Windows baixará automaticamente o WSL2 e a distribuição Kali Linux. Esse processo leva alguns minutos, não feche a janela. Por que fazer assim? Porque é um método oficial do Windows, garante a versão mais recente e instala tudo de uma vez sem passos intermediários confusos. Assim que a instalação terminar, o Kali vai abrir automaticamente e pedir para você criar um usuário. Primeiro ele pergunta: Enter New Unix Username. Digite um nome simples, sem espaços e sem maiúsculas, por exemplo, Kali, ou seu primeiro nome. Depois ele pede New Password. Crie uma senha e preste atenção. Enquanto você digita, absolutamente nada aparece na tela, nem asteriscos, nem pontos. Isso é normal no Linux, é uma medida de segurança padrão. Digite a senha e pressione Enter. Em seguida ele pede Retype New Password para confirmar. Repita a mesma senha e pressione Enter novamente. Guarde bem essa senha, porque ela será pedida sempre que você usar o comando sudo durante esse tutorial. Pronto, seu usuário está criado e o prompt vai mudar para algo como kali@machine/amp, mostrando que você está dentro do Kali Linux. Quando o comando terminar, o Windows pode pedir para você reiniciar o computador. Isso é normal e importante. WSL2 ativa drivers e componentes do kernel que só funcionam após reinicialização. Clique Reiniciar agora, se aparecer a mensagem, ou simplesmente reinicie seu PC digitando shutdown.exe/r/t 30 no PowerShell, para dar 30 segundos antes de desligar. Salve qualquer trabalho aberto antes. Após o reinício, o WSL2 estará totalmente funcional e você poderá acessar Kali Linux nativamente. Agora que reiniciou, abra novamente o PowerShell ou terminal, desta vez não precisa de privilégios admin. Digite WSL-d Kali-Linux e pressione Enter. Você vai ver o prompt mudar para algo como kali@vm, seguido de cifrão. Isso significa que você está agora dentro do Kali Linux, rodando no kernel Linux real, via WSL2. Não é uma máquina virtual, é um ambiente Linux nativo, compartilhando recursos com o Windows. Você ainda está no mesmo computador, mesma RAM, mesma CPU, mas agora com acesso a ferramentas Linux avançadas. Dentro do Kali, a primeira coisa que você deve fazer é atualizar a lista de pacotes disponíveis. Digite sudo apt update e pressione Enter. Pode pedir sua senha. Ela não aparece na tela, mas está sendo digitada. Digite a senha que você criou durante a instalação do Kali e pressione Enter. O Kali vai conectar aos repositórios oficiais, verificar quais pacotes têm atualizações disponíveis e listar tudo na tela.
Isso é importante porque garante que você tenha acesso às versões mais recentes das ferramentas de segurança. Depois, opcionalmente, rode sudo apt upgrade-y para atualizar todos os pacotes automaticamente. Agora, vamos instalar as 3 ferramentas. Digite este comando único: sudo apt install -y nmap hydra nicto. O "-y" aceita automaticamente todas as confirmações, sem precisar ficar respondendo sim. Pressione Enter e deixe instalar. Leva de 3 a 5 minutos. Enquanto instala, deixa eu te explicar o que cada uma faz. O Nmap é um scanner de rede. Ele mapeia quais dispositivos estão na sua rede e quais portas estão abertas. É a primeira ferramenta que qualquer profissional de segurança usa. O Hydra testa a força de senhas em serviços como SSH, FTP e painéis web. Ele simula ataques de força bruta para verificar se suas senhas são vulneráveis. O Nicto escaneia sites e servidores web em busca de vulnerabilidades conhecidas. Em segundos ele te diz se um servidor está mal configurado ou desatualizado. Quando a instalação terminar, você verá o prompt do Kali novamente. 3 ferramentas profissionais instaladas, prontas para uso. Um detalhe importante antes de instalar. Se você tiver antivírus ativo, Kaspersky, Avast, Windows Defender, ele pode bloquear o download dessas ferramentas. Isso é normal, porque são ferramentas de segurança ofensiva. Pause a proteção por 5 minutos, instale e reative logo em seguida. Não se preocupe, você não está desprotegido. O Kali roda isolado dentro do WSL2. Antes, uma observação. Vale deixar claro, usar essas ferramentas contra sites ou sistemas sem permissão é crime, ok? O que estamos fazendo aqui é testar nossa própria máquina para entender como os ataques funcionam e como se defender. Agora, nosso primeiro teste real com o Nmap. Digite nmap espaço traço p espaço 22,80,9929,31337 espaço scanme.nmap.org. Esse é o servidor oficial do Nmap, criado especificamente para testes. Temos permissão explícita para escanear ele. Pressione Enter. Veja o resultado. O Nmap identificou 4 portas abertas nesse servidor. A porta 22 é SSH, acesso remoto. A porta 80 é HTTP, servidor web. O Nmap nos mostrou em menos de 1 segundo o que está exposto nessa máquina. É exatamente isso que um profissional de segurança faz antes de auditar qualquer servidor, mapear o que está visível para o mundo. Agora vamos falar do Hydra. E esse aqui é o que mais impressiona nas demonstrações de segurança. O Hydra é o que chamamos de ferramenta de força bruta. O conceito é simples. Em vez de adivinhar uma senha manualmente, você passa uma lista com centenas, milhares ou até milhões de senhas. E o Hydra testa todas automaticamente, uma por uma, em alta velocidade. É exatamente assim que atacantes reais tentam invadir servidores SSH, FTP, painéis de administração e sistemas expostos na internet. No exemplo, vamos atacar o nosso próprio Kali Linux, rodando na nossa própria máquina. Isso se chama teste de penetração interno. E é exatamente o que empresas de segurança fazem para descobrir vulnerabilidades antes que alguém mal intencionado as encontre. Primeiro, precisamos iniciar o serviço SSH dentro do Kali. Sudo service ssh start. O Kali já vem com uma lista de 14 milhões de senhas reais vazadas de ataques anteriores, a famosa rocku.txt. Vamos descompactá-la usando o comando que mostra em sua tela. Agora rode o Hydra com outro comando.
Veja, ele encontrou a senha automaticamente varrendo a lista. Isso acontece todos os dias em servidores mal configurados expostos na internet. Se sua senha está nessa lista, você está vulnerável. Agora, a terceira ferramenta, o Nikto. Enquanto o Nmap escaneou portas e o Hydra testou senhas, o Nikto faz algo diferente. Ele analisa servidores web e lista automaticamente tudo que está errado na configuração de segurança. Digite nikto-h scanme.nmap.org. Estamos usando o servidor oficial de testes do Nmap. Temos permissão para isso. Pressione Enter e observe os resultados aparecendo. Veja a primeira linha importante. Server, Apache 2.4.7 Ubuntu. O Nikto já identificou que esse servidor usa o Apache versão 2.4.7, um software de 2014, 12 anos desatualizado. Isso significa que qualquer vulnerabilidade descoberta nessa versão desde 2014 pode ser explorada nesse servidor. Olha essa linha. Apache 2.4.7 appears to be outdated. O próprio Nikto confirma. Versão antiga, risco real. Agora veja essas 5 linhas com Security Header Missing. São 5 camadas de proteção que todo servidor deveria ter instaladas, e esse não tem. É como uma casa com 5 fechaduras e nenhuma delas travada. Essa aqui é importante. /images/directory indexing found. Isso significa que qualquer pessoa na internet consegue abrir essa pasta e navegar pelos arquivos dentro, como se fosse uma pasta aberta no seu computador. Fotos, documentos, qualquer coisa guardada lá está visível para o mundo. E por último, icons readme, Apache Default File Found. O servidor ainda tem arquivos padrão de instalação que deveriam ter sido removidos. É o equivalente a comprar uma casa e deixar o manual do construtor na porta de entrada. Entrega informações sobre como tudo foi construído. Tudo isso em menos de 30 minutos de escaneamento automático. Um servidor real, mal configurado, encontrado e analisado sem invadir nada, apenas observando o que está exposto publicamente. Ao final, o Nikto reportou 11 vulnerabilidades nesse servidor, e isso em menos de 30 minutos, de forma totalmente automática. Agora imagina esse mesmo scan rodando contra o servidor da sua empresa, do seu site, do seu negócio. Antes de encerrar, um bônus rápido. Toda vez que quiser entrar no Kali, você precisa digitar WSL-D Kali Linux. Vamos criar um atalho para digitar apenas Kali. Primeiro, saia do Kali. Exit. Você voltou ao PowerShell. Agora digite este comando único que mostra em sua tela. Pressione Enter. Feche o PowerShell completamente e abra um novo. Agora digite Kali. Pronto, você está dentro do Kali com uma única palavra. Esse atalho fica salvo permanentemente e funciona em qualquer PowerShell nesse computador. Por hoje é isso. Se esse vídeo te ajudou, peço por favor que deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe com os amigos. Obrigado e até a próxima!